E eu gosto sempre de ouvir a experiência de conversão de todo convidado. Fala um pouco para a gente Uhum. aí, como é que foi o seu encontro com Cristo real? Então, a minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha 4 anos de idade e ela já tinha ido para a igreja metodista wesleyana. E, então, desde os 4 anos de idade, eu praticamente não vou falar que eu cresci na igreja, porque, né, ainda teve um período ainda assim, até aquele momento de firmar. Mas a maioria do tempo, né, a gente ia para a igreja, participava de algumas coisas. Aí, com 13 anos, eu resolvi me batizar, mas não foi uma decisão acertada, porque foi naquela onda, né? Falando, vai batizar, vamos batizar, aí vamos batizar, né? Mas depois que eu batizei, bem depois, eu aceitei Jesus num retiro espiritual. Foi depois. Eu estava lutando comigo mesma por essa questão de eu ter batizado, porque é aquilo, né? A gente cresce sem um ensinamento correto de algumas coisas e a gente sabe que o batismo ele é muito sério, né? A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Aquele tempo da ignorância, depois já é cobrado. É. E eu não tinha noção desse peso, eu não tinha noção nenhuma o que era o reino, né? O que era ser cristã de verdade, né? Achava que era só oba-oba, né? Era só tomar ceia e tal, tá tudo certo. Não entendia nem o que era tomar indignamente, nem isso entendi direito, né? Mas Deus ele é misericordioso e depois que eu me arrependi, eu cheguei a me arrepender mesmo de falar, cara, foi a pior decisão da minha vida, foi eu ter me batizado. Me arrependi de doer assim, meu coração, sabe? De falar, podia voltar o tempo que eu não ia batizar. Desculpa. Mas Deus ele foi tratando. Nesse dia, o Senhor falou muito no meu coração. Eu já estava já com mais, foi bem depois que eu batizei mesmo. Não vou lembrar aqui agora a idade certinha, mas acho que eu tinha passado dos 15 anos já, assim. Fiquei um bom tempo nessa luta dentro de mim mesma, né? Não sabendo nem o que fazer. Mas, na verdade, eu me batizei e eu ficava naquele agora. Será que o que eu estou fazendo agora está errado? E agora? Será que está certo? E aí agora eu não sei, eu devo estar pecando, não estou sabendo, eu vou para o inferno. Se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Eu não vou para o céu, né? Mas aí Deus, né, tratou. Nesse dia eu aceitei Jesus novamente. O Senhor restaurou no meu coração tudo que tinha perdido, a minha decisão do meu batismo. Hoje eu entendo, hoje eu aceito, graças a Deus, tenho, né, consciência de tudo que o batismo ele é, o que ele é para a gente, né? E assim, serve de experiência, né? Claro, né? É lógico que a gente passa esse tempo todo. Eu estou com 32 anos, foi com 13, muito tempo. Até eu chegar agora aqui e poder falar para você que eu entendo, que eu aceito, mas teve, né, os meus momentos ali de agora, né? Será que é isso mesmo? Mas eu sempre me mantive na igreja, não, apesar de eu só ter me firmado mesmo com uns 13, eu sempre estive na igreja, nunca saí da igreja, nunca desviei assim de ir para baile, nada dessas coisas, nunca fui Uhum. desse tipo de pessoa. Oh, Jesus. E Relaxa. aí, o tempo todinho não deu, né, tosse. Boa. E aí, eu fui e me firmei na igreja, casei na igreja, e depois desse tempo eu comecei a ter cargos na igreja também, e eu tive meus momentos de dúvida, tive um tempo que eu fiquei fora da igreja, assim, de não ir na igreja só. É aquela famosa perdida dentro da casa do pai.
Eu estava perdida. Quem nunca, né? Estava perdida ali. Mas retornei. E aí eu noivei, casei, tudo na igreja, direitinho. Desde então, nunca mais assim, né, tive dúvidas, incertezas. O temor do Senhor na minha vida é muito grande, porque eu sempre tive esse temor, né? Como eu falei, às vezes eu ficava pensando, será que isso? Tinha esse temor, não era um medo, era um temor, sabe? De estar ferindo a palavra, de estar fugindo daquilo que Deus... Porque eu sempre tive essa dificuldade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas detalhadas, então eu preferia assim, que Deus desenhasse para mim, tipo, o que eu quero para você, aí eu entender logo de uma vez. Mas não é assim, né, que as coisas funcionam, as coisas vão sendo gradativas. Verdade. E eu sempre fui muito assim, insegura comigo mesma, insegura, que eu não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia o que Deus queria de mim. Eu não sabia. Eu sempre gostei de tantas coisas e você se encontrar em uma é muito difícil. Ou você juntar tudo, né? E quando eu casei, o pastor que estava na igreja na época sempre gostou muito desse negócio de divulgação. E a igreja estava começando com um jornalzinho. E ele sabia que meu marido gostava de informática, assim como ele gostava também. E no nosso casamento ele já deu a deixa. Ó, espero vocês ano que vem. Eu casei mais para o final do ano, né? Aí ele falava, espero vocês ano que vem no Ministério de Marketing da igreja, que não tinha, né? Ele começou e eu e meu marido, nós somos os primeiros líderes do Ministério de Marketing. Aí a gente foi fazer página, né? Quando começou o negócio de Facebook, a gente fazia o jornalzinho, era bem legal, fazia os convites aí da igreja, de almoço. Então, assim, eu fui me descobrindo nessa área, meu marido foi me ensinando, até o dia que eu comecei a trabalhar com isso também. Aí, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada, e eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas, assim, a minha vida na adolescência, na igreja, foi uma luta, porque eu sempre quis fazer as coisas certinho dentro da igreja, eu não sabia como, eu não sabia me expressar, eu não sabia... eu nunca soube explicar as coisas que estavam na minha cabeça, mas aqui na minha cabeça funciona, sabe? Já viu? Na sua cabeça tá tudo certo. Aí quando você vai falar, Não não consegue. vai. A pessoa olha para sua cara e fica, não entendi o que você quis dizer. Sei E como é que era é. assim que aconteceu comigo. E na minha adolescência, eu não sei, sabe? Deus, ele tem os propósitos que é muito louco. A Bíblia já diz, né? Que Deus, né? É loucura. A palavra de Deus é loucura. Porque eu nunca entendi por que eu tinha que passar tudo. Ai, desculpa. Eu tinha que passar por tudo isso. Eu passei bullying dentro da igreja, perseguição dentro da igreja, tudo dentro da igreja. Fora foi só uma consequência, porque as pessoas que estavam na igreja comigo, querendo ou não, né, uma coincidência da vida, né, sei lá, estudavam na mesma escola que eu, na mesma sala que eu. Então acabava que o bullying estendia, né? Era na escola e na igreja, né? Era aquele bullying assim estendido. E que, na verdade, eu nem... uma vez a psicóloga falou comigo assim, você acha mesmo que foi bullying? Porque, às vezes, você para poder pensar na vida como é da pessoa, e às vezes você pensa que a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. Porque dentro da casa dela não tem uma coisa que na minha tinha. Os meus pais sempre conversaram muito comigo, sempre foram muito meus amigos, sabe? Meus pais sempre foram, tipo assim, se eu falasse que eu ia fazer isso, vai, minha filha, vai lá, velho. Vai, pode ir, tamo junto. Sempre me apoiou em tudo.
tudo, 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 tudo. E me incentivava nas coisas que eu gostava. Quando eu comecei a escutar a música cristã, eu me apeguei, né? O que me apegou assim, né, para ficar na igreja, que eu gostei, que eu me identifiquei, foram as músicas do Resgate, do Sagrado, Catos Barnett, Oficina G3, de Alpiste. Então, foi essa galera que eu peguei para mim. E eu, até hoje eu gosto. Minha mãe ia lá e comprava os da Oficina para mim. Aí comprava os do Sagrado para mim. Meu pai escutava comigo. Meu pai não é cristão, mas meu pai escutava comigo. Então, assim, eles sempre foram meus incentivadores. E eu percebo, assim, nas pessoas que faziam essas coisas comigo, na casa deles eu acredito que não eram. Pelo menos alguns eu tive a experiência de poder presenciar mesmo ali algumas coisas dentro de casa. Não era como era na minha casa, sabe? Porque mesmo a gente não sendo cristão, minha mãe não sendo ainda cristã, algumas coisas na minha casa não tinha, sabe? Não tinha falta de respeito, não tinha gritaria, não tinha palavrão, sabe? De aquelas coisas baixaria que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus costumam ter nas suas casas. Graças a Deus, na minha casa nunca teve isso. Meu pai sempre foi muito respeitoso comigo, com a minha mãe, sabe? A gente nunca teve essas coisas. E aí, então, eu sofria tudo isso e eu não sabia lidar, chorava na hora, porque eu não sabia segurar a emoção. E eu não sei porque eu nunca tive vontade de sair da igreja. Engraçado, porque muitas pessoas saem da igreja por causa de outras. Ah, porque fulano fez isso comigo. E eu nunca quis sair da igreja. Eu falava, não, vou ficar. E eu, não, vou ficar. Eu me sentia mal de não ir na igreja. Então, aquilo que Deus teve para minha vida nesse tempo todo foi tudo assim, se concretizando agora, sabe? Foi necessário isso, né? Então, eu tive esse momento do batismo, eu tive os momentos na minha adolescência que, apesar de serem esses difíceis nesse sentido, também teve seus momentos bons, me divertia, foram legais, eu fiz amizades que eu tenho para a vida inteira. Minha melhor amiga, eu conheci, duas melhores amigas, né, minha, eu conheci na igreja. Hoje, uma delas é madrinha da minha filha, eu sou madrinha das duas de casamento, né? Nós somos amigos até hoje, os maridos, né? Aquela coisa. Então, assim, são dois pontos, né? Ao mesmo tempo que você sofre, você também tem ali o bálsamo, né? Que permite que você continue. E as palavras também, né? As palavras vêm sendo confirmadas, mesmo eu não tendo aquela vida devocional que eu sempre quis ter, Deus, ele nunca deixou de falar comigo, principalmente em música, é onde eu me apegava mais. Música, para mim, é Deus falando comigo literalmente, porque toda vez que eu escuto uma música, Deus está falando comigo. Parece que está contando uma história ali na música, sabe? Eu posso citar várias músicas que parece que a pessoa escreveu assim, ó, Daniel. Aí, bom, escreve aqui, Daniel. Aí escreveu minha música, entendeu? A pessoa não sabe, mas é minha música, essas músicas. E aí, foi isso, assim, desde quando eu casei, eu tô na igreja, minha filha nasceu na igreja também, Deus operou um milagre, e estamos aí até hoje, graças a Deus.